Saúdo você em nome de Jesus Cristo, e alguns estiveram também no culto 3, já foram saudados, mas nunca é demais uma boa saudação, um bom desejo de uma boa noite, um lindo culto, que todos possamos ser inspirados, renovados em nossa fé, que Deus possa ser aquele que seja garantia de nossa esperança, de nossa alegria de viver. Pergunto se há entre nós alguém, meu nome é Israel Belo de Azevedo, que pela primeira vez vem participar aqui do nosso culto. Se houver, peço o favor de se colocar em pé. Há alguém pela primeira vez? Temos algum aniversário? Sim, temos aqui, bem-vindo. Receba o nosso abraço. Temos alguém que completou o aniversário nesta semana? Eu aqui estarei na semana que vem, porque amanhã eu faço 62. Mas jovens, eu me garanto, hein? Eu me garanto. Quiser apostar corrida comigo, eu topo. Não sei se vou ganhar, mas eu preciso que topo correr. Algum aniversariante, então, que já completou essa semana? Hoje, aqui no nosso culto, contamos com a direção do nosso irmão Rafael, que vai nos ajudar aqui a conduzir o culto, e o casal de missionários Jaqueline e Gilberto. Eles atuam na África do Sul, pela nossa Junta de Missões Mundiais. Quando você ora pelos missionários no exterior, eles estão incluídos. Eu sei que vocês oram também por eles. Eles já vieram aqui porque eles estavam em Angola, lá em Uíge, se lembram? Que ajudamos até eles a construírem lá um seminário, participamos lá do projeto. Depois a Junta transferiu para a África do Sul, onde ele está, e vai distribuir o bom dia em inglês lá na África do Sul. Está vendo como Deus nos abençoa e nossos projetos ganham asas para abençoar outras pessoas? Vamos também participar então aqui desse momento de culto nosso. Vamos então ver o informativo e depois vamos então prosseguir com o nosso culto. Você pode então ver como participar da vida da igreja. Olá, o informativo está no ar. Fique em dia com as atividades dessa semana da nossa igreja. Dia 10. Assista no Convite à Vida. Hoje nosso programa é extremamente musical, com a participação do cantor João Alexandre. Ele falará um pouco de sua vida e cantará músicas inspiradoras. Também não deixe de participar do desafio da semana respondendo a seguinte pergunta: que tipo de música você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Não deixe de conferir as reprises em conviteavida.org.br. Convite à Vida, toda terça-feira, à meia-noite, no canal 26 da NET Rio de Janeiro. Ainda 3 vagas na turma de fotografia, que acontece toda sexta-feira, às 3 horas da tarde aqui na igreja. Para mais informações, procure a irmã Margarete e corra para pegar logo a sua vaga. Todo crente precisa conhecer a palavra de Deus. E a nossa igreja está disponibilizando para você, toda segunda-feira às 19 horas, o estudo, a exposição da carta de Paulo aos Romanos, uma carta que fez a diferença na vida de grandes líderes na história do cristianismo. E eu gostaria de convidar você a estar amanhã, segunda-feira, onde nós vamos falar sobre o capítulo 6, um capítulo que fala sobre o pecado, fala sobre a graça e principalmente fala sobre a santificação na vida do crente. Amanhã, às 19 horas, eu aguardo você. Não perca também a 10ª jornada da leitura bíblica, toda quarta-feira, às 4 horas da tarde, na sala da MCA. Quero lembrar aos coristas que participam do coro masculino os nossos ensaios às quintas-feiras, 20h30. Estamos preparando músicas que serão apresentadas no 30º aniversário do coro, que será comemorado no dia 17 de agosto. Lembro também aos ex-coristas que oportunamente eles serão convocados a ensaiarem uma música para que ao final do programa possamos todos cantar juntos. Conto com vocês. Moça e moço, compre já seu ticket para o almoço. Neste domingo, estão pela igreja vários adolescentes vendendo tickets como esse. Você pode conseguir comigo, com o Mano Wesley ou com a Dani. Tamo junto. O almoço acontecerá no dia 15 de junho, logo após o segundo culto da ITA.
E é apenas R$20, um preço super acessível. Esse valor vai ajudar no acampamento dos adolescentes de 2014. Então venha almoçar com a gente, traga seus pais, seus familiares, seus netos, seus filhos, todo mundo. Venha almoçar com a gente. Para você que pertence ao grupo Pedras Vivas, haverá um congresso sobre evangelização em Atibaia, no Palavra da Vida. Acontecerá nos dias 20 a 24 de outubro. Mas como a procura é grande, os interessados deverão procurar a irmã Margarete para reservar seus quartos. Não percam! E se você ainda não participa de algum grupo familiar, entre em contato com a irmã Sandra Mara e veja um GF mais próximo de você. O Em Dia está terminando. Mas não esquece, segunda e quinta-feira é dia de culto aqui na igreja, às 19h30. Sexta-feira tem culto dos adolescentes também, às 19h30. E toda quarta-feira, às 4 horas, acontece a leitura da Bíblia. Uma boa semana a todos e nos encontramos na semana que vem. Boa noite, irmãos. O texto bíblico que coloca aqui no nosso boletim, na ordem do nosso culto, diz: não procurem atalhos para Deus. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação. Mateus 7, 13, 14a na mensagem. É aquele texto dos caminhos que são largos, são curtos, são estreitos. E o estreito, difícil, mas é recompensador. E nós estamos aqui para louvarmos ao nosso Deus, para prestarmos o culto ao nosso Deus, que é digno. Vamos ficar em pé para cantar a música Tu És Digno?
Amém. Ainda em pé, vamos fazer essa leitura do Salmo 40, versículo 3. Vamos juntos? Pois na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos, vendo isso, temerão, confiarão no Senhor. Vamos continuando em pé, vamos cantar este cântico, o meu louvor. Ó Pai querido, obrigado porque podemos estar aqui, Senhor, que podemos nos reunir como igreja, Senhor, neste bairro, nessa cidade, e podemos nos reunir e te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, Senhor. E que este louvor que acabamos de contar, Senhor, de cantar aqui, Senhor, seja uma constante em nossas vidas, no nosso dia a dia, e que os homens possam ver o quanto o Senhor é relevante, o Senhor se faz presente em nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vou chamar o trio.
glorioso é Cristo, bendito Deus Salvador. Só teu amor inefável transforma o pecador, oh, transforma o pecador. Oh, vem Espírito Santo, as nossas almas encher. Dá-nos, Senhor, esperança, dá-nos, Senhor, poder. Oh, vem, dá-nos, Senhor, poder. Somente a Ti adoramos, digno Tu és de louvor. Dá-nos, Senhor, Tua graça, dá-nos, Senhor, amor. Oh, vem, dá-nos, Senhor, amor. Ó Pai, Tu és poderoso, nosso fiel protetor. Em Ti achamos abrigo, ó meu fiel pastor, ó meu bom e fiel pastor. Somente a Ti adoramos, digno Tu és de louvor. Dá-nos, Senhor, Tua graça, dá-nos, Senhor, amor. Oh, vem, dá-nos, Senhor, amor. Somente a Ti Espírito Santo. Sim, maravilhoso é Cristo. Quero, nesse contexto, convidar todos os irmãos, me lembrei agora por causa do trio feminino, para a tarde e noite de autógrafos do meu livro Pastoreados por Paulo, número 2, que será na Livraria Eldorado, na próxima sexta-feira, às 18 horas, com a presença do trio feminino que vai cantar, não sei se esta, talvez esta e outras músicas. Começando, na verdade, às 16 horas, com a irmã Denise Godoy contando histórias para crianças. Então, nosso objetivo é levar as crianças a ter contato com, não os meus livros, mas os livros da livraria, e poderem, então, as que amam os livros, amarem mais ainda, e as que não amam, possam aprender a amar. Então, sexta-feira, 16 com as crianças e 18 horas os que puderem estar ali. Quinta-feira, nosso culto de oração com o pastor Zé Maurício não será realizado por ser feriado e algumas providências estão sendo tomadas, então, nesse sentido. Com relação ao calendário da igreja nos Jogos da Copa, vamos informando aos irmãos a cada semana, até vermos, de fato, como vai ficar a locomoção, né, aqui em nossa cidade, porque algumas ruas serão bloqueadas, então vamos vendo como se comportará. Se o Brasil for para a final, no dia 13, também informaremos aos irmãos, teremos tempo para informar aos irmãos o que é que nós vamos fazer, né? Não sei o que vai acontecer e como vamos nos portar, mas quero que os irmãos fiquem então atentos, porque seremos todos bem informados. Nós temos agora então o privilégio de participar desse momento
aqui de nossas ofertas, nossos dízimos. Eu convidei aqui então o casal Jaqueline e Gilberto para este momento, porque nós já temos tido com eles alguns conhecimentos. Eu quero perguntar um pouquinho a eles sobre o que estão fazendo, o que pretendem fazer, como é que nós podemos interceder. Temos esse privilégio de, sempre que eles vêm ao Brasil, eles dão uma passadinha por aqui. Como não sei se vão voltar, é hoje que vocês vão falar um pouquinho sobre o que estão fazendo. Por favor, fiquem em pé, então. Passa para ele, por favor, Rafael, também o microfone. Então, Gilberto, onde é que vocês estão nesse momento? Onde estão atuando? Nós estamos trabalhando na África do Sul, Johannesburgo, mas numa região chamada Orange Farm, num bairro específico, Palm Springs. O maior assentamento de terra na região de Johannesburgo hoje, em torno de 400 mil pessoas. Estamos trabalhando 400 mil pessoas. E começaram lá uma igreja, estão começando uma igreja, é isso? Essa ideia ou já existe uma igreja lá? Nós estamos começando um trabalho novo, né? Tanto que nós temos lá agora um barraquinho de zinco, onde que nós estamos usando como povo lá. Jaqueline, vocês, né? Tem quantos filhos? Nós temos 2 filhas. Duas filhas. Meninas. Onde é que elas estão morando agora? Elas estão no Quênia. No Quênia? Explica isso aí pra gente. O Quênia, elas estão estudando numa escola americana no Quênia. Nós, quando estávamos em Angola, nós tivemos algumas dificuldades com relação ao ensino delas. E quando fomos para a África do Sul, nós descobrimos essa escola no Quênia. É uma escola específica para filhos de missionários. Ali só estuda crianças, né, que são filhos de missionários que trabalham na África. E é uma escola muito boa e um ensino muito forte. E nós fizemos a aplicação dessa escola e, graças a Deus, nós conseguimos. Hoje elas estão lá. E qual a distância, assim, Jaqueline, assim, em termos práticos, para a gente entender aqui as distâncias? As distâncias lá de onde vocês estão, lá para o Quênia, lá para onde elas estão. Como é a distância? A distância são 2 horas de avião, né? Não é... Até pertinho, né? Pertinho. Não, desculpa, eu errei, 4 horas e meia. 4 horas e meia, então já é... Um pouquinho de distância. Daqui a Manaus, assim, ou um pouquinho mais, né? O Skype que ajuda de vez em quando. O Skype, né? Nós conseguimos comunicar com relação à internet, quase todos os dias nós conseguimos falar com Qual a idade delas? A Caroline, mais velha, tem 17 e a Sara tem 15. Gilberto, como é que foi a adaptação sua, da sua esposa, dos seus familiares ao novo país, depois de tanto tempo em Angola? Quanto tempo ficaram em Angola? Ficamos 14 anos em Angola. 14 anos em Angola. E já estamos há 3 anos e 4 meses na África do Sul. O África do Sul, em termos sociais, é um país bem diferente de Angola, bem melhor. A parte do tempo que nós tivemos em Angola foi tempo de guerra e aquilo foi 14 anos com dificuldades muito grandes em termos sociais. A África do Sul é bem melhor, mas a maior dificuldade foi a língua, não é? Porque, na verdade, eu pensava que sabia um pouquinho de inglês. Quando cheguei na África do Sul, percebi que não sabia nada, na verdade. E aí foi a luta para o aprendizado do inglês, né? E ou você aprende ou você fica mudo. Como o objetivo agora é trabalhar com fala inglesa, nosso ministério ser desenvolvido com fala inglesa, então nós tivemos que cair em campo mesmo, estudar e lutar. E, pela graça de Deus, já estamos rendendo alguma coisa. Jaqueline, que tipo de apoio nesse trabalho de vocês, de começar uma igreja, vocês têm? Totalmente sozinhos? Tem alguma convenção, uma união, alguém que ajuda vocês nesse trabalho? Como é que vocês começam? Então, como é que começar uma igreja do zero? Essa congregação, ela está sendo ajudada por uma igreja local. Nós trabalhamos com a União Batista da África do Sul. Então, eles que são parceiros nossos, que trabalhamos junto com eles. Mas tem uma igreja que está sendo assim, responsável, que está mais à frente conosco nesse trabalho de começar. Né? Eles vão lá ou só oram? E como é que é esse apoio na prática? Não, eles têm ajudado, inclusive, indo com materiais. Inclusive, ainda temos só o terreno. A ideia é fazer, vedar o terreno, né? E a construção do templo. E algumas igrejas que têm parcerias com essa igreja que está nos ajudando, já nos enviou materiais de construção, doou mesmo, né, para nós. Ganhamos, né? Ganhamos material. Ganhamos material de construção. Então, Gilberto, última pergunta. Como é que é a receptividade do povo sul-africano ao Evangelho? Olha, pastor, eu diria que é boa, mas com algumas dificuldades. A África do Sul ainda vive consequência do apartheid.
Isso a gente consegue ver de uma forma muito clara, não é? Então você tem que tomar cuidado onde você entra, por exemplo. Você, quando é mais claro, tem que tomar cuidado onde você vai. E cuidado como que você vai se relacionar. Porque ainda há um afastamento. Esse afastamento é por cor. Negros, brancos, colors, então é diferente, é meio complicado ainda. Mas o povo é receptivo. Quando você faz amizade com eles, eles te conhecem, o povo termina sendo receptivo. É um povo que precisa ouvir a respeito de Jesus. E o que é que nós aqui podemos fazer então lá para abençoar o ministério de vocês e ajudar vocês nesse ministério de começar uma igreja? Essa pergunta é perigosa, o nome direitinho. A cidade é Joanesburgo, né? E o bairro? O bairro é Palm Springs, na região de Orange Farm. Então, Palm Springs é Palmeiras, mais ou menos assim, né? Fonte das Palmeiras. E a outra é? Orange Farm. Orange Fall. Farm, fazenda. Ah, fazenda de laranja, tá bom. Só para a gente. Na verdade é só o nome, fixar, porque não é fazenda. A pergunta, eu brinquei aqui, falei a pergunta é, cuidado, hein? Porque a pergunta... Irmãos, acho que a primeira coisa é orar, não é? Esteja orando por nós, porque é uma região muito carente, muito difícil mesmo, e estamos começando do nada. Na verdade, é um terreno que nós temos lá, que a União Batista teve essa visão de comprá-lo quando a área estava se formando. Hoje tem muita gente lá, em torno de 75% da população daquela região é desempregada e, obviamente, 75% da população vive abaixo do nível de pobreza. Você tem barracos, você tem barracos de madeira, barracos de chapa, feito com plástico, e tem casas também que foram organizadas pelo governo. Né? Primeira coisa é orar. Né? O segundo passo, depois nós vamos apresentar o nosso projeto, porque na verdade hoje a nossa luta hoje é murar aquela propriedade. Porque mesmo no nosso barraco de zinco, é difícil você fazer as coisas, ou seja, não pode ficar nada lá dentro. Até as cadeiras que nós usamos, você tem que trazer de manhã, quando você vai usar, e tem que pegar, levar, deixar na casa de algum vizinho para tomar conta, porque senão é roubado. Então, o nosso primeiro desafio não é exatamente o templo, mas é murar a propriedade para nós termos um pouco mais de liberdade de trabalho e segurança interna, para que a coisa vá para frente. Pela graça de Deus, esse trabalho é novo. Começamos lá por volta de final de fevereiro, e nós já temos lá 8 ou 9 pessoas que estão sendo preparadas para ser batizadas. Não é? Isso é a ação de Deus nesse trabalho. Mas você ia para a Namíbia? Ia para a Namíbia. Boa pergunta, não é? Boa colocação. Na verdade, a nossa luta era conseguir que as portas fossem abertas para nós trabalharmos na Namíbia. E o ano passado nós tivemos 2 viagens específicas na Namíbia para isso. Estávamos confiados de que as portas iriam se abrir com uma organização, que nós estávamos então em conversação para trabalharmos em parceria. Mas infelizmente as portas não se abriram. Os irmãos, sem querer falar mal, mas os irmãos acham que tem alguma dificuldade de trabalhar com parceria. E a gente não consegue entrar na Namíbia a não ser com uma organização local. Mesmo com uma organização local é difícil conseguirmos visto para entrarmos. Você pode entrar até 3 meses, se você justifica bem, sem nenhum problema. Mas a partir daí, acabou. Ou você tem o visto de trabalho, ou então você sai. E aí o governo regula isso com muita força. Infelizmente, nós não conseguimos que essa organização trabalhasse conosco. É uma organização batista também, reformada, não é? Não tem um problema com igreja reformada, mas eles estão muito fechados hoje. Não é? Eles sabem a razão disso, mas a verdade é que nós não conseguimos entrar na Namíbia. E por isso nós criamos logo o projeto Siabonga Yesu, que é esse projeto na linha de plantação de igreja nessa região de Palm Springs, em Orange Farm. Perguntei isso, sabe, Gilberto, porque todos nós aqui fazemos planos, né? Exato. E às vezes Deus não abre as portas para aquele plano, porque Ele nos quer fazendo outra coisa. Exatamente esse é um exemplo de como deve ser a nossa vida no campo onde atuamos. Parecia tão bom ir para a Namíbia, né? Era da vontade de Deus, mas Ele não abriu as portas, então não era. É verdade. E nós lutamos, quer dizer, na verdade, Você namora a Namíbia, ó? É verdade.
Mas nós temos que ser sensíveis e entender as coisas, não é? Temos que ser sensíveis e entender. Então, até chegarmos a esse ponto, eu não aceitava muito a visão de que na Bíblia não era vontade de Deus. Quando chegou a esse ponto, aí Deus falou: agora, olha aí, eu não acredito que não seja vontade de Deus. Talvez não é o nosso momento agora, porque há pessoas que precisam do Evangelho, não é? Mas não é o momento de nós batermos e tentarmos forçar a porta. Entendemos vontade de Deus para agora, é óbvio. No futuro. Então ele está lá na África do Sul e a serviço de Deus. Se Deus quiser que ele continue lá, eles vão continuar, são sensíveis para tanto. Deus quiser que eles vão para outro lugar, esse é o trabalho deles. Penso que isso o ser missionário é também um exemplo de vida para a gente, nas várias direções da vida. O importante é, como você usou essa palavra aí, essa sensibilidade. Exato. Hora de parar, hora de avançar, hora de começar algo novo, hora de continuar algo que estamos fazendo. Eles estavam muito bem em Angola, muito bem. Mas Deus sabe muito mais se estamos bem ou se não estamos bem. E ali, a igreja podia continuar sem eles, vamos para um outro lugar. Talvez nem fique muito tempo na África do Sul, depois de a igreja começar, vamos para outro lugar. Esse é o trabalho missionário. Então nos alegramos, Jaqueline, que é enfermeira, pastor Gilberto, e sempre também que somos desafiados e lembrados, nós oramos também por vocês. Logo após, então, o ofertório, vamos orar também por vocês. Obrigado. Com este desafio, com essas informações, né, aqui o casal Denise e Paulo vão segurar as salvas, e você então poderá, enquanto uma música instrumental é tocada, trazer seu dízimo e a sua oferta. Uma parte do seu dízimo vai para a Junta de Missões Mundiais, que sustenta não só esse casal, mas vários outros em praticamente todos os continentes. É um pouquinho daquilo que nós podemos fazer para que o amor de Deus possa transbordar por sobre toda a terra. Eu imagino que essas duas lindas crianças vieram aqui, porque no culto das 11 horas, as crianças vêm junto com as ofertas. Então aprenderam a lição direitinho. Parabéns a vocês. À noite não temos isso. Vocês podem vir sempre. Sempre é uma alegria para nós receber todas as crianças aqui. Vamos então orar agora pelo casal de missionários. Vamos orar por essas ofertas. E quero perguntar, quem gostaria de orar então pelo Gilberto, pela Jaqueline e agradecer as ofertas? Quem gostaria? Só se levantar, o microfone está aqui para você orar. Vamos ficar em pé. Quem quiser pode vir então aqui orar nesse instante. Vamos ficar todos em pé para essa oração de gratidão a Deus por essas ofertas
E por essa família, as suas duas filhas se chamam Carolina e Sara. Vamos orar também pelas meninas, estão lá no Quênia, né? Estão na capital? Em qual cidade? Kinshasa. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque temos liberdade, meu Pai, para orar a Ti, Senhor, num templo como esse, Senhor, e que em breve estará muito melhor, meu Pai. Senhor, leve para a África, Senhor, com esse casal, o nosso amor, Senhor. E principalmente o Teu amor, meu Pai, que é grandioso, Senhor, e opera milagres, meu Pai. Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque temos a oportunidade de orar a Ti, meu Pai, num templo como esse, meu Pai. E, Senhor, quando ouvimos essas histórias, Senhor, valorizamos ainda mais a liberdade que temos, meu Pai. Pai, que eles possam, Senhor, construir, meu Pai, ter um templo maravilhoso como nós temos, meu Pai, lá na África, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor e te agradecemos porque temos vida, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que receba a minha oração. Amém. Amém, Senhor. Pode sentar, Natania, pode sentar, todos os irmãos podem sentar também. Nosso irmão Rafael vai prosseguir. Enquanto ele fala sobre, os irmãos podem levar as salvas, ele fala sobre esse nosso momento agora de oração. Quero, como fizemos no primeiro culto, trazer aos irmãos a informação sobre a Raquel Marinho. Antes, sobre a Josimere Costa, esposa do pastor Roberto Costa, foi operada, está se recuperando bem no Hospital Santa Lúcia. Nossa irmã Nádia Rodrigues de Lima também se recupera da cirurgia que fez na coluna no Hospital da Unimed. E a Raquel Marinho, nós informamos aqui, inclusive, ela teve uma infecção bastante forte, depois de ter dado à luz a Isabela, cuja foto está na nosso boletim aí, mas hoje à noite ela deu entrada de novo no hospital. Não sabemos com precisão qual é o diagnóstico, mas o seu estado inspira cuidados, e em nossa oração vamos também colocar a Raquel Marinho, que é filha do nosso regente do coro masculino, Nélio e a Vilma, e que mora em Vitória, e lá nós podemos também interceder a Deus pela sua vida, pelo seu restabelecimento. Enquanto o texto que está no boletim aqui fala: quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Este é um momento que nós temos aqui de intercessão. E se você tiver alguma coisa que você tem, algum assunto, algum motivo de doença, alguma coisa, algum assunto que você queira colocar nas mãos de Deus, seu casamento, seus filhos, é o momento de você se levantar enquanto a gente canta a música a Jesus Cristo contarei tudo. E tenha fé de que o nosso Deus, Ele vai agir, assim como Ele agiu em tantas vidas. E assim também, se tiver algum motivo de agradecimento também, a gente pode se levantar também, levante-se, porque a gente também tem que mostrar ao mundo que também o nosso Deus não é só para a gente pedir, mas também é para a gente agradecer pelas bênçãos que Ele nos concede o tempo todo.
Deus, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor não é um Deus, o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, o único Deus capaz de nos ajudar, o único Deus capaz de colocar as mãos sobre as nossas vidas e nos ajudar a ir à frente. E nós louvamos o Senhor. Eu quero interceder pela vida de Raquel Marinho, que está naquele hospital. Visita aquela tua filha com a tua graça, Senhor. Amém, Senhor. Os médicos não sabem o que se passa, mas o Senhor sabe. Os médicos, Senhor, poderão não saber o que fazer, mas o Senhor sabe. E a nossa oração é que o Senhor use aqueles homens e mulheres que ali estão, com o teu poder, com a tua graça, para o louvor da glória do teu nome, para que eles consigam descobrir o que Raquel tem e venham medicá-la, e que essa medicação seja usada pelo poder do Senhor. Amém. Para que a tua filha seja curada para a honra e a glória do teu Amém, nome. Senhor. Visite Raquel com o teu poder. Pai, neste momento os teus filhos estão em pé. Como a música disse, estamos aqui para contar para o Senhor aquilo que se passa nas nossas vidas. Ó Deus, questões que só o Senhor conhece e eles também. Mas nós queremos colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que está aqui. Ó Deus querido, ó Espírito Santo de Deus, amém, sonda cada coração. Amém, ó Deus. E pela tua graça, esteja colocando as tuas mãos e me manifestando a tua ação na vida de cada um deles para a honra e a glória do teu nome. Senhor. Se for problema de doença, se for problema de relacionamento conjugal, se for problema de relacionamentos entre pai e filhos, ó Deus, seja qual for o problema, não é nada diante da graça e do poder do Senhor. Nós clamamos a tua graça pelos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Nós iremos cantar agora este cântico. Há momentos que precisamos clamar o nome de Jesus, até continuando esse nosso momento aqui de intercessão, de oração. E coloque sua vida nas mãos de Deus também. Se você não se levantou no momento que a gente orou aqui, continue colocando sua vida. Eu acho que vamos todos ficar em pé e vamos cantar juntos essas músicas.
Nós vamos ouvir agora o trio da nossa igreja cantando essa música que afirma que há um país para onde nós estamos indo. Que seja uma inspiração, que essa música também, como todas as demais instâncias desse culto, para que a palavra de Deus entre e fique guardada no meu e no seu coração. Salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar jardins e embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmins, enquanto o sol se põe no horizonte. Eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e vejo todos juntos a Jesus louvar. Jesus louvar. O caminho estreito e o caminho largo. Dois sociólogos norte-americanos, Christian Smith e Melina Denton, fizeram uma ampla pesquisa com adolescentes em seu país, perguntando sobre Deus nas suas vidas. E o relatório que prepararam é bastante preocupante. Eles perceberam, então, que
5 frases, 5 ideias definem a visão dos adolescentes e jovens norte-americanos, e essa visão será dos adultos. A pesquisa foi publicada há poucos anos. Primeiro, o Deus que existe criou e ordena o mundo, zelando pela vida humana na terra. Segundo, Deus quer que as pessoas sejam boas, justas umas com as outras, como a Bíblia e a maioria das religiões do mundo ensinam. Terceiro, o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Quarto, Deus não precisa estar particularmente envolvido na nossa vida, exceto quando ele é necessário para resolver algum problema. Quinto, as pessoas boas vão para o céu quando elas morrerem. E se fizermos essa pesquisa no Brasil, não tenho dúvida que não será diferente. Mesmo entre alguns, se forem honestos, que participam das nossas igrejas. E se eu não dissesse nada e apenas enunciasse essas frases e pedisse quem concorda, talvez eu ficasse chocado. Talvez por isso nem perguntei. As conclusões desses 2 sociólogos descrevem o caminho largo. No Antigo Testamento nós encontramos várias advertências sobre os caminhos. Caminhos que parecem bons, mas não conduzem à cidade onde se quer chegar. Na antiguidade, as cidades antigas tinham portas de entrada e o acesso a essas portas eram caminhos, às vezes estradas, que muitas vezes não terminavam na porta de entrada, mas em outro lugar. Quando Deus, em todo o Antigo Testamento, também no Novo, condena a idolatria, não faz apenas porque Deus é ciumento e não quer nenhum outro Deus fazendo sombra a ele, não. É o projeto dele para a nossa felicidade. Não nos nossos termos sobre felicidade, mas nos termos de Deus. Provérbios 14:13, na versão A Mensagem, diz que é um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Moisés, quando fez aquele lindo discurso, entrando o seu povo à terra onde ele não entrou, ele então disse com muita solenidade: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei dentro de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. O desafio continua com Josué, continua com Elias, e alguns séculos depois, Jesus, em outras palavras, faz o mesmo desafio. Mateus 7:14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O que Jesus quer então é que eu e você, seguidores dele,
andemos pela estrada estreita do reino de Deus e entremos pela porta estreita da graça. Sim, eu chamei a porta da graça de estreita. Pode soar contraditório, paradoxal, mas a porta da salvação é ao mesmo tempo larga e estreita. É larga porque é oferecida por Jesus a todos. É estreita porque exige aceitação do convite à salvação e confissão da condição de necessitado, necessitada desta salvação. Christian Smith, o sociólogo, ele escreveu um artigo sobre este assunto, resumindo o livro que ele escreveu. E quando ele se deparou, ele é um cristão, com os resultados do seu levantamento, ele concluiu o seguinte, leio: a linguagem e, portanto, a experiência da Trindade, da santidade, do pecado, da graça, da justificação, da santificação, da igreja, da ceia do Senhor e do céu e inferno, parece, entre a maioria dos adolescentes dos Estados Unidos, está sendo suplantada pela linguagem da felicidade, da simpatia e da recompensa celestial pelo mérito. Não é que o cristianismo norte-americano esteja sendo secularizado. É que, bem sutilmente, o cristianismo está se degenerando numa patética versão de si mesmo. Ou, mais fortemente, o cristianismo está sendo claramente colonizado e substituído por uma fé religiosa bastante diferente da fé bíblica. Em todos os lugares do mundo dito cristão, as pessoas estão sendo convidadas a caminhar pela estrada larga, talvez sem porta. Larga é a porta do conformismo cultural. Sua marca é o relativismo conceitual, filosófico e moral, segundo a qual não há uma verdade absoluta. O certo é o que a gente acha que é certo. Não há realmente algo intrinsecamente, inicialmente, fundamentalmente certo. Nesse sentido, concordo com Smith de que os cristãos estão sendo colonizados. E para muitos cristãos é muito mais importante, a coisa de grande valor é estar de bem com os amigos, estar de bem, estar de acordo com os formadores de opinião, do que estar de bem com a palavra de Deus. Larga é a porta também do hedonismo universal, para o qual o objetivo central da vida é ser feliz e se sentir bem. Larga é ainda a porta do milagre fácil. Há muitos que buscam a Deus pelo que Ele faz. Para muitos, Deus só é necessário quando tem um problema que não foi solucionado pela razão, pelos meios naturais ou sociais. Então, buscam a Deus. Larga é a porta da graça barata, nos termos já conhecidos de Dietrich Bonhoeffer, que é a graça sem arrependimento, sem obediência, sem missão, sem santidade, sem cruz, sem salvação. Larga é a porta do conhecimento falso. Todos temos uma teologia pelo qual tomamos as nossas decisões. E a nossa teologia pode vir dos meios de comunicação, dos profetas da televisão ou da Bíblia. No Evangelho da Porta Larga, os seguidores não são perseguidos, como acontece no mundo islâmico, no mundo comunista,
ou menosprezados, como acontece no mundo capitalista. No evangelho de porta larga, são poucos os mandamentos, geralmente frutos do consenso, politicamente correto, não vindo esses mandamentos de fato da palavra de Deus, para merecerem esse título, mandamento. No evangelho da porta larga, a vida acontece na planície da mediocridade, não da profundidade. No evangelho da porta larga, uma pessoa acredita que basta ter um desejo para que ele aconteça. A pessoa diz que deseja ser um discípulo de Jesus, mas não se põe a aprender com ele. É a mesma coisa que uma pessoa vê esse órgão tão bonito aqui, tão bem tocado, e diz: eu agora vou tocar esse órgão. Todo mundo sabe que não é assim que funciona. Eu tenho que estudar para aprender a começar a tocar. E depois que eu aprender a começar a tocar, eu tenho que estudar todos os dias. Mas no discipulado, achamos que é diferente. Eu decido, eu quero me parecer com Cristo. Tomei a decisão e já pareço com Ele. Não! Eu tenho que aprender, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me consagrar, eu tenho que viver esse desejo todos os dias da minha vida. A decisão de ser um organista, um pianista, um solista, um quartetista, eu não sei como é que eu chamaria, um tercetista, não me faz um organista, um pianista ou um cantor. Vocês veem essas três vozes assim, parece que nasceram uma para a outra. Vão não ensaiar, o que vai acontecer? Tem que ensaiar, tem que estudar música, viver a música, para que fique tão natural. Fruto do estudo, do esforço, do trabalho. Repito, queremos ser discípulos de Jesus, queremos nos parecer com Ele, e achamos que o discipulado vem, como a gente aprendeu no antigo ginásio, por osmose. Não vem por osmose, vem por olhar a Jesus, por desejar ser como Jesus, em nos matricularmos na escola de Jesus e aprender as aulas que Jesus nos dá. A decisão de ser um discípulo, portanto, implica em disciplina. A salvação pela graça, mas demanda fé. O discipulado é pela graça e demanda disciplina e integridade. Professar a fé cristã tem que nos custar alguma coisa, e se não nos custa nada, tem algo errado conosco. Porque o caminho largo não demanda lealdade, nem disciplina, nem integridade. Mas Jesus nos convida: entrem pela porta estreita. O caminho estreito é vida de alto nível, transbordante, completo. Nos termos esportivos, poderíamos dizer que o caminho estreito é vida de alta performance. Há atletas e atletas. Há discípulos e discípulos. Nas corridas mais importantes, tem duas largadas. As largadas dos autenticamente atletas e as largadas dos atletas de final de semana. As comparações são apenas comparações, mas nos ajudam a entender que Jesus nos quer um cristianismo de alta performance, feito no caminho estreito. Sim, larga é a porta do conformismo cultural.
A sua marca, como já mencionei, é o relativismo. Mas esse não é o nosso caminho. Podemos mencionar diferentes situações, mas é estreita a porta do Evangelho. A porta do Evangelho é estreita porque implica em decisão. Não dá para sermos cristãos na igreja e pagãos no mundo. Não dá para cantar louvores numa hora e palavrões, estou sendo bem direta, na outra hora. Não dá para adorar a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Até uma brincadeira que algumas pessoas fazem, que eu não sei bem o que significa. Estamos juntos e misturados. Se estar misturado é ser igual, talvez devêssemos corrigir a nossa frase e dizer: estamos juntos e separados. Estamos juntos do mundo, mas os nossos valores nos separam dele. Os valores do mundo em que vivemos não podem ser os nossos valores. Os gostos do mundo, se estiverem em conflito com a palavra de Deus, não podem ser os nossos gostos. Quando nós dizemos sim a Cristo, não podemos dizer sim a outras coisas. Eugene Peterson traduz o Salmo 1:1, que conhecemos de cor assim: feliz é quem não aparece no bar do pecado, não anda à espreita no beco sem saída, e não frequenta a escola dos desbocados. Estreita é a porta do Evangelho. Temos entrado pela porta do Evangelho? Jesus nos convida a entrar pela porta da sua singularidade. Pastor Gilberto orou dizendo que nós não oramos a um Deus, oramos ao único Deus. Jesus Cristo é o único caminho. Ele mesmo diz, conhecemos o texto. Uma mesma pesquisa dos Estados Unidos indicou que 70% dos norte-americanos acreditam que todas as religiões conduzem ao céu. Não penso que seja diferente em nosso país. Basta que a pessoa seja boa para merecer, esse é o verbo, ir para o céu. Mas, segundo nossas convicções, nem todos os caminhos, na gíria popular, levam a Roma. Só um leva. O Novo Testamento nos garante que as nossas boas ações não nos salvam. Nós somos salvos pela fé. Nossas boas ações são ótimas, mas são insuficientes. Nós podemos ser voluntários numa grande organização social, das maiores. Isso é muito bom, magnífico, mas não nos salvam. O que salva uma pessoa é ouvir o Evangelho e aceitar o Evangelho. É estreita a porta da singularidade de Jesus. Temos entrado pela porta do Evangelho. Jesus, quando diz, entrem pela porta estreita, espera que entremos pela porta do arrependimento. E é muito sintomático, emblemático e revelador que Jesus começa o seu ministério com o seguinte sermão. Marcos 1,15, na linguagem de hoje, ele dizia: chegou a hora, o reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Nada mudou no Evangelho de Jesus Cristo. O arrependimento implica em coragem. Coragem para admitirmos que estamos errados, que estamos no caminho errado, que estamos na direção errada e que precisamos dar meia volta.
Há muitos, quem sabe alguns aqui negando essa condição, quando poderiam simplesmente dar meia volta, reconhecendo a sua condição e recomeçar a sua vida, porque a porta do arrependimento implica em auto-humilhação, em humildade. Por isso, todos os dias precisamos checar a nossa vida e nos arrepender. Essa semana, em nosso grupo familiar, uma irmã disse assim, não tinha nenhum motivo antes de começar provavelmente a reunião, enquanto ali nos encontrávamos, ela disse o seguinte: eu estava lendo a Bíblia e tomei uma decisão. Eu vou ser mais humilde. Ela tem as suas razões, não conheço a história dela para saber o que a levou a fazer esse autodiagnóstico e dizer: quero que Deus me ajude a ser uma pessoa humilde. O arrependimento é muito difícil porque o nosso coração se recusa a admitir o pecado. E os valores do nosso mundo estimulam, gritando aos nossos ouvidos, que errado, pecado, é não ser feliz. A porta estreita do Evangelho é a porta do nosso arrependimento. Temos entrado pela porta do Evangelho. Jesus nos propõe, quando pede, entrem pela porta estreita, que nós entremos pela porta da obediência. No plano prático, quando alguém nos ofende, a nossa vontade é dar um soco na cara dessa pessoa. Vamos ser francos. Podemos ser mais sutis, uma caneladazinha, mas no fundo é isso. Ela merece. E às vezes merece mesmo. Na porta larga, nós nos submetemos aos nossos desejos e aos nossos temperamentos. Mas na porta estreita, nós nos voltamos contra os nossos desejos pecaminosos e contra os nossos temperamentos destrutivos. Os mandamentos de Deus são elevados e é para lá que nós vamos. É no alto da obediência que está a felicidade e é para lá que nós vamos. Para tanto, conselho todos os domingos, devemos aplicar o nosso tempo para estudar a Bíblia e conhecer os mandamentos de Deus que são bons para nós. Diz Jesus que estamos errados quando não conhecemos as Escrituras. Disse ele: como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Obedecer aos mandamentos de Deus é trilhar pelo caminho estreito. A obediência à palavra de Deus nos conduz a uma vida, que sonho, de profundidade, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Se você já foi salvo pela cruz de Jesus, você precisa decidir que tipo de discípulo será. Quando Jesus diz, entrem pela porta, está dizendo para que nós entremos pela porta do ministério cristão. Somos todos ministros. Hoje de manhã eu tive uma alegria muito grande. Não tem nada a ver com a mensagem que eu preguei, nada a ver. Mas caminhando com um casal de nossa igreja, ele virou-se para mim e disse, na linguagem que nós conhecemos: Israel, meu tempo de banco acabou. E eu quero participar dos Gideões. Ele é advogado, eu quero ajudar na distribuição de Bíblias. Eu falei, você tem coluna boa? Tem que carregar caixa pesada, porque se carregam Bíblias para as escolas, para os hospitais. Não. Eu aguento o peso. Todos nós somos chamados ao ministério cristão. Quando Jesus envia pessoas pelo mundo, ele está dizendo, ao fazer isso, ao receber o meu convite e a aceitar esse convite, você está entrando pela porta estreita. Nós somos os enviados de Deus ao mundo, não os outros. Pastor Gilberto, Jaqueline,
são missionários, eu que sou pastor, nós também somos. Só isso. Nós somos todos enviados. Perdoe-me uma alusão que vou fazer agora. Mas por alguma razão, nós somos doutrinados a pensar que Deus tem alguns filhos especiais aos quais Ele envia. E os outros não são enviados. Há várias maneiras em que esse ensino é ministrado. E nós engolimos essa mentira. Porque 1 Pedro 2,10, texto que os irmãos conhecem, vou ler na versão A Mensagem, diz o seguinte: olha, vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. A quem Pedro falava? A pastores? A missionários? Aos seus leitores. E a carta que Pedro escreve é a muitas pessoas em diferentes lugares. Somos nós os seus leitores. Nós somos escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal. Eu e você. Para ser um povo santo. Fomos escolhidos para sermos instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Deus. Como é que Deus fala ao mundo? Mas nossa boca. A boca de Deus no mundo é a minha boca, é a sua boca. E para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. De nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Um cristão que acha que ministros são os chamados para algo muito especial, remunerado ou não, estão equivocados, porque todos somos ministros. A vitória do caminho largo é a vitória dessa crença que há o povo e os sacerdotes. Todos somos povo e todos somos sacerdotes. Todos somos escolhidos para pregar. Todos. A mãe que conta uma história para o seu filho, ou o pai que conta uma história para o seu filho, está pregando o Evangelho. Ao melhor público a quem poderia pregar. Que, ouvindo aquele Evangelho, vai fazer uma diferença gritante no mundo. Por exemplo, a vitória do caminho estreito virá da quantidade e da qualidade dos ministros alistados, você e nós aqui, na semeadura do Evangelho. Temos entrado pela porta do Evangelho? Entre pela porta estreita, que é a porta do Evangelho. Eu tenho duas sugestões bastante simples. Para entrar pela porta estreita, faça uma revisão da sua caminhada. O caminho estreito se faz dentro do caminho largo. Vou repetir. O caminho estreito do Evangelho se faz dentro do caminho largo do mundo. Só que na direção oposta. Tem o caminho largo, onde todo mundo vai. Esse é o caminho largo. E tem, no caminho largo, um caminho estreito. A direção do caminho largo é norte para o sul. Mas a direção do caminho estreito é do sul para o norte. O seu temperamento natural é o caminho largo.
mas você escolhe o caminho estreito e vai na direção oposta ao seu temperamento. Os seus desejos naturais são o caminho largo, mas você escolhe o caminho estreito e procura fazer a vontade de Deus, mesmo contra a sua vontade. As suas opiniões são o caminho largo, mas você escolhe o caminho estreito e submete as suas opiniões às instruções de Deus na sua palavra. Seus projetos são o caminho largo, mas você escolhe o caminho estreito e realiza os seus projetos com a cruz de Cristo nas costas. Faça uma revisão de sua caminhada. Está você caminhando pela estrada estreita, na direção oposta da estrada larga? Segundo, convide o Espírito Santo para reavivar a sua vida. É claro que reavivamento espiritual não é um jeito de adorar, não é um espetáculo, não é uma maneira de cantar, mas um desejo forte e feliz de viver pelo Espírito Santo em todos os momentos da sua vida, não só nos momentos de culto. Como o apóstolo Paulo nos diz, Gálatas 5,16, deixem, eu digo a mim, digo a você, que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Cantamos agora há pouco, que o Espírito de Deus habita em mim. Gente, isso é um peso, é uma promessa e é um peso. Isso quer dizer o seguinte: onde eu vou, eu levo comigo o Espírito Santo. Já pensou no peso disso? O que eu sinto alegra ou entristece o Espírito Santo. Que peso! Um peso de glória, como diz o apóstolo Paulo. Deixem que o Espírito Santo dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito Santo quer. E o que o Espírito Santo quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Quando nós entramos pela porta estreita do Evangelho, nós podemos saber que o Espírito Santo nos levou até essa porta. Jesus nos convida a entrar pela porta estreita. E é para lá que nós vamos. Você pode reler esse texto quantas vezes você quiser e pode avaliar qual é a estrada que você vem trilhando. Você não tem que escolher ser ou não ser discípulo, mas que tipo de discípulo você quer ser. Nós só temos a porta estreita para entrar. É a porta do céu. É a porta da alegria completa. É a porta da felicidade. Você e eu sabemos que a porta larga, como diz a Bíblia várias vezes, parece sensacional. Mas leva à destruição. E a porta estreita, o caminho estreito, pode até doer um pouquinho. Mas ao final, Jesus está nos esperando nessa porta, dizendo: entra, camarada, entra, garota, entra. Benditos, benditas de meu Pai, entrem. É para lá que nós estamos indo. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. É para lá que nós estamos indo. Vamos cantar então e pensar nisso.
quero orar nesse instante. Vamos cantar essa estrofe. Enquanto nós cantamos, eu quero orar talvez por aquele, por aquela, que tendo ouvido a palavra de Jesus, não a minha, mas a palavra de Jesus que eu procurei explicar, deseja no seu coração caminhar pela estrada estreita, como Jesus recomenda. E talvez alguns tenham tido dificuldade, mas querem o poder de Deus, a graça de Jesus, a força do Espírito Santo para esta caminhada. Quem sabe haja aqui alguém que esteja mirando entrar pela porta estreita, mas tem errado o alvo e quer entrar por esta porta. Eu quero orar então por você. Pode ser que haja até aqui alguém que, ouvindo essa exposição acerca do Evangelho, diz: é isso que eu quero ser um discípulo de Jesus, isso que eu quero para a minha vida. Enquanto nós cantamos a última estrofe, eu lhe convido a vir aqui, ficar ao meu lado, e depois eu vou orar por você. Deus, nós nos colocamos todos diante do Senhor para sermos corrigidos pela Tua palavra, para sermos afastados do caminho largo e mantidos pelo Teu Santo Espírito no caminho estreito. Ó Senhor, nos ajude para que nós possamos ter o desejo de entrar pela porta estreita. Que o Senhor nos dê o poder, o Senhor nos dê a força e o vigor, para mesmo cambaleando, olhando para a cruz, entrarmos pela porta estreita do Evangelho, mesmo quando em nossa volta as pessoas prefiram o caminho largo. Essa, Senhor, é a nossa oração. Nós a fazemos em nome de Jesus. Termino então, eu esqueci de falar, a Editora Eldorado produziu um convitezinho para o lançamento do meu livro. Quem quiser pegar o convite à porta e levar para alguma pessoa, crianças sobretudo, podem então pegar lá. Espero que todos tenham uma excelente semana.